Para evitar uma guerra entre as duas espécies, um garoto de rua se junta a um dragão fracote numa jornada para encontrar o paraíso dos dragões. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet e hoje nós recapitularemos a história do filme O Cavaleiro Dragão de 2019, então preparem-se, é hora do recap! Depois de vários séculos vivendo com os dragões, os humanos ficaram gananciosos e começaram a se espalhar pelo mundo, declarando guerra e tomando o território das criaturas aladas. Para ajudar no combate, um alquimista criou uma fera devoradora de dragões, Urtig, o Dourado. Completamente incontrolável, a criatura devorou o alquimista e foi caçando dragões por todo o mundo, se aproveitando de sua imunidade ao fogo para devorá-los. Sem ter como se defender, as criaturas aladas se espalharam pelo mundo e ficaram escondidas em pontos onde ninguém poderia chegar, obrigando Urtig a ficar no castelo esperando pelo ressurgimento das suas presas. Vários séculos depois, os dragões se tornaram lendas e os humanos continuaram se espalhando pelo mundo, o que fez eles entrarem em rota de colisão com as criaturas aladas novamente. Sem saber que os homens estão chegando, um grupo de dragões liderados por Gargalo vivem escondidos nas montanhas. Apesar de ser o filho do líder, Lung é um dragão prateado que não consegue cuspir fogo e vive sonhando com um mundo onde sua espécie possa viver livremente. Sempre que pode, o jovem dragão vai conversar com Barba Fina, um ancião biruta que vive falando sobre a borda do céu, o paraíso dos dragões, onde eles poderão ser livres e viver em paz. Animado com a ideia de visitar esse lugar, Lung se encontra com Sufrônia e começa a conversar sobre as possibilidades quando ouve um som alto perto dali. Ao se aproximarem do barulho, eles veem que máquinas humanas estão trabalhando na região e contam para o restante da espécie, obrigando todos a se reunirem para decidir o que fazer. Enquanto os outros dragões querem entrar em guerra para proteger seu território, Gargalo sugere se mudarem para o esconderijo no vale e esperar os humanos irem embora. Querendo que sua espécie possa viver em paz, Lung se lembra da borda do céu e se oferece para encontrar o lugar, dizendo que se conseguir voltar a tempo, poderá levar a todos em segurança. Porém, Sufrônia acha uma ideia ruim e tenta desencorajar o amigo indo para casa logo em seguida. Durante a noite, Lung não consegue dormir e decide aproveitar a madrugada para sair escondido, mas acaba sendo surpreendido pela amiga que monta em suas costas para partirem juntos. Com a missão de evitar um confronto entre humanos e dragões, os dois começam a voar e quase são atingidos por um avião comercial. Quando consegue se estabilizar no voo, Lung vê uma cidade ao longe e sugerem irem até lá. Porém, Sufrônia diz que é nesse lugar que os humanos vivem e por isso é perigoso. Ainda assim, o dragão insiste que podem conseguir pistas sobre a borda do céu e decide voar para o meio da cidade. Lá embaixo, um garoto de rua chamado Ben entra em uma joalheria e rouba um colar de pérolas. Porém, quando está saindo da loja, é surpreendido pelo proprietário que começa a persegui-lo. Aproveitando o festival de lançamento do filme Como Domar Seu Dragão, Ben se infiltra no meio da multidão e rouba a fantasia de uma pessoa, conseguindo um disfarce para fugir. Perto dali, Lung e Sufrônia pousam perto do porto. Como é menor e mais parecida com um animal comum, a fêmea pede para que o dragão fique escondido e sai pela cidade para investigar, deixando Lung sozinho bem no lugar onde Ben mora. Sem desconfiar do que esteja acontecendo, o rapaz chega no galpão e se prepara para comer uma pizza quando percebe o dragão atrás dele. Achando que é uma fantasia, o garoto começa a procurar pela abertura e não encontra, enfim percebendo que aquilo é real. Assustado, Ben se aproxima da janela e Lung vê o cartaz do filme logo atrás dele. E achando que ele é o cavaleiro do dragão do banner, começa a falar com ele, pedindo ajuda para achar a porta do céu. Como não sabe do que ele está falando, Ben nega o pedido, mas muda de ideia assim que a polícia chega no lugar procurando por ele. Mesmo contra a vontade de Sufrônia, Lung permite que o humano monte em suas costas, e juntos eles decolam da cidade. Mas ao ficar sabendo que precisam ir para o outro lado do mundo, Ben imediatamente desiste da ideia e pede para que o dragão o deixe na montanha mais próxima. No chão, Ben sai de cima de Lung e começa a andar de volta para a cidade, até que no meio do caminho ouve alguém se aproximando e se esconde atrás das pedras. Sem perceber a presença do garoto, 3 anões seguem a trilha e se aproximam cada vez mais de Lung. Achando que eles querem caçá-lo, Sufrônia esconde os amigos nos arbustos e tenta afugentá-los.
Enquanto seguem o caminho, os anões veem Lung nos arbustos e conversam normalmente, isso até um deles se afastar do grupo com a desculpa de ter esquecido algo na mina. Sozinho, o anão vai correndo para o castelo do alquimista para contar para Urtig sobre o surgimento de um novo dragão prateado. Ao ficar sabendo disso, o monstro de sucata pede para que o anão lhe mostre o caminho e parte em direção à montanha. Sem saber do perigo que se aproxima, Lung conversa com os outros anões sobre a borda do céu, e um deles diz que, segundo a lenda, esse lugar é cheio de prata e fará esse metal ser mais valioso que o ouro. Ouvindo tudo por trás das árvores, Ben fica interessado no tesouro e muda de ideia quase que instantaneamente, esperando os anões irem embora para aparecer e dizer que aceita guiar Lung até a borda do céu. Com o time formado, o dragão se aproxima do precipício e começa a observar o castelo do alquimista de longe, não se dando conta de que Urtig está vindo com tudo em sua direção. Enquanto admira a vista, Lung vê que algo grande está fazendo as árvores balançarem e pede para os outros dois montarem em suas costas, decolando pouco antes de Urtig chegar. Furioso por perder sua presa, o trambolhão convoca um corvo e ordena que siga o trio, ficando responsável por passar a localização deles o tempo todo. No vale, todos percebem que Lung e Sufrônia sumiram e presumem que eles foram eliminados pelos humanos, fazendo Gargalo declarar guerra entre as duas espécies. Sem saber de nada que está acontecendo, o grupo de Lung continua voando em direção ao horizonte, até que são atingidos por uma tempestade de areia. Mesmo com dificuldade para respirar, o dragão prateado se esforça para continuar voando, mas depois de tanto esforço, acaba desmaiando e cai no meio do deserto. Algum tempo depois, Ben e Sufrônia acordam sozinhos e decidem procurar por Lung em uma ruína próxima, encontrando-o ainda apagado. Enquanto eles tentam acordá-lo, um basilisco aparece e avança na direção do grupo. Como não é capaz de cuspir fogo, Lung até tenta protegê-los, mas não consegue fazer nada e Ben é abocanhado pela criatura. Tentando ajudá-lo, Sufrônia pula nas costas do basilisco, que cospe o garoto para longe. Aproveitando que o dragão está paralisado de medo, a galinha bugada avança para cima dele e quase consegue devorar os três. Mas no último segundo, o homem misterioso aparece e coloca um espelho na frente do basilisco, fazendo ele ficar todo travado com seu reflexo. Agora que a situação está mais calma, o estranho se apresenta como o Professor Barnabás, um especialista em criaturas exóticas. Quando finalmente se acalma, Lung fica chateado por ter travado na frente do basilisco e decide se afastar do grupo, porém Ben vai atrás dele e faz de tudo para consolar o amigo, prometendo que ficará ao lado dele até encontrarem a borda do céu. Com o anoitecer prestes a chegar, Barnabás leva todos para o seu acampamento e decide que irá ajudá-los a encontrar a borda do céu, avisando que o lugar fica no pico do Himalaia e pegando seu mapa para indicar o caminho que eles devem seguir. Como não sabe a localização exata, o professor diz que o gênio dos 1000 olhos pode ajudar e marca a posição onde ele fica. Tudo isso enquanto Perna Fina ouve atrás das caixas. Depois que todos vão dormir, Barnabás faz uma checagem no basilisco e encontra um jornal perdido embaixo da asa dele, descobrindo através da manchete que Ben está perdido desde que seus pais morreram em um acidente de carro. Escondido no acampamento, Perna Fina liga para Urtig e conta sobre os planos do trio em ir para a borda do céu, mas deixa seu chefe preocupado ao mencionar que eles estão indo na direção do gênio dos 1000 olhos. Sabendo que a criatura pode eliminá-los, Urtig decide que também irá até lá e pega seu submersível para a viagem. Na manhã seguinte, o professor acorda Ben e pede ajuda para colocar o basilisco no caminhão, entregando o pedaço de jornal logo em seguida. Fingindo que não leu nada, o homem diz que precisa de alguém para ajudar na reserva. Ele entrega seu cartão, dizendo que sua esposa e filhas adorarão conhecê-lo. Enquanto os humanos conversam, Perna Fina corre para dentro da mochila de Ben e se esconde lá, seguindo viagem junto com eles até chegarem no gênio. Depois de andar em círculo por vários dias, o trio decide parar em uma praia para descansar. E enquanto eles conversam sobre o que fazer a seguir, Sufrônia acaba sendo capturada por um gavião gigante.
Após algum tempo de perseguição, eles enfim chegam no ninho. Porém, Lung se recusa a permitir que a amiga seja servida como lanchinho e enfim desperta seus poderes. Com isso, a ave demente solta Sufrônia e Lung mergulha atrás dela, salvando-a no último segundo. Em segurança, o trio comemora o fato de Lung ter conseguido cuspir fogo, quando ao longe, Sufrônia vê o desfiladeiro do gênio. Extremamente perto do objetivo, o grupo começa a procurar pelo ser mágico, até que o encontram dentro do escapamento de um Fusca. Após sair de sua lâmpada, o gênio diz que eles podem fazer qualquer pergunta, mas se fizerem alguma que ele já ouviu antes, serão eliminados. Depois de conversar um pouco, Lung decide perguntar sobre onde fica a borda do céu. Porém é interrompido por Ben, que tendo certeza de que o gênio já ouviu isso antes, faz a pergunta contrária, questionando sobre o local onde a borda não está. Completamente bugada, a criatura diz que demorará uma eternidade para citar todos os lugares, e Ben pede para que ele compense respondendo uma pergunta que já ouviu. Sem opções, o gênio decide aceitar e faz o garoto levitar, entrando em sua mente para mostrar a localização exata da borda do céu. Porém, isso deixa Ben mentalmente esgotado e faz ele ficar totalmente fora de si. Enquanto o amigo tenta se recuperar, Sufrônia pergunta como podem sair dali. E o gênio imediatamente responde que já ouviu essa pergunta várias vezes, fazendo com que eles sejam atacados pela criatura. Achando que finalmente pode cuspir fogo, Lung vai pra frente do gênio demente, mas como sempre não sai nada além de faíscas. Completamente indefeso, o dragão prateado começa a recuar, mas antes que ele seja atingido, Urtig aparece e ataca a criatura, dando início a um confronto entre os dois vilões. Enquanto eles brigam, Lung se pergunta por que o fogo não saiu, e chega à conclusão de que só consegue cuspir fogo com um cavaleiro dragão em suas costas. Sem tempo para testar, o dragão de prata entra no meio das duas feras e consegue pegar Ben no momento em que Urtig derrota o gênio, levando todos para longe em segurança. Enquanto esperam o garoto recuperar a sanidade, Sufrônia olha o mapa do professor e percebe que ele marcou a localização de uma amiga especialista em dragões, sugerindo que eles devem ir até lá para pedir ajuda. Achando uma boa ideia, Lung e Sufrônia pegam o Cavaleiro do Dragão e atravessam o oceano, indo parar na Índia. Assim que chegam no lugar, eles são recebidos pelo povo local, que começa a adorar Ben, achando que ele é a reencarnação de um antigo guerreiro domador de dragões. Acreditando que estão diante de uma lenda, o povo leva o trio até a especialista em dragões, que assim que descobre que eles estão procurando a borda do céu, os leva até o templo do Cavaleiro do Dragão. Lá a mulher diz que ninguém sabe onde fica esse lugar, pois está protegido por uma magia lançada por Verin, o primeiro Cavaleiro de Dragão. Depois de esconder os dragões lá, o guerreiro partiu pelo mundo procurando mais das criaturas para levar todas até a borda do céu. Porém, Urtig conseguiu rastreá-lo e roubou a chave do selo, acabando com as chances de qualquer um chegar no local, inclusive os outros dragões. Ao ouvir o nome de seu mestre, Perna Fina acaba dando um grito de medo que entrega sua localização. Assim que descobre o homúnculo, Sufrônia sugere se livrarem dele, e Perna Fina diz que só estava fazendo isso para não ser devorado, mas que se eles o deixarem viver, pode despistar Urtig. Para provar que está dizendo a verdade, o Dementinho liga para o seu chefe e tenta convencê-lo de que estão se aproximando do Polo Norte. Mas justo quando Urtig está acreditando, um dos moradores chega para oferecer comida e acaba tropeçando na cauda de Lung, fazendo Perna Fina derrubar o celular e permitindo que o monstrengo de latão veja que todos estão em um templo indiano. Ao descobrir que foi traído, Urtig promete que fará todos pagarem e vai com seu submersível direto para a Índia. Sabendo que ele está se aproximando, Lung pergunta para Ben sobre a visão do gênio, e o garoto diz que não se lembra, porém a especialista consegue hipnotizá-lo e faz ele se lembrar de uma montanha em formato de meia-lua. Assim que ouve isso, a mulher diz que esse é o pico da coroa e marca a localização exata no mapa. Mas antes que eles consigam partir, o corvo de Urtig aparece e rouba o pergaminho. Ainda assim, a especialista acredita que a reencarnação de Verin é capaz de achar o local e diz para que Ben siga o seu coração. No vale, os humanos continuam avançando com suas máquinas e destroem cada vez mais o território dos dragões,
fazendo com que Gargalo convoque as tropas para o combate. Já no topo do Himalaia, o Cavaleiro de Dragão guia Lung pela tempestade de neve, até que eles chegam no interior de uma caverna. Enquanto sobrevoa as estalactites de gelo, Sulfrônia vê que Urtig está atrás deles, e pede para que Lung acelere, dando um boost a milhão. Com a caverna desabando e o tigre dourado bem na sua cola, Lung voa o mais rápido que consegue na direção da saída, escapando de ser soterrado no último segundo. Logo atrás dele, Urtig salta através do gelo e quase consegue pegá-los em pleno ar. Só que Lung desvia a tempo e ele acaba caindo do penhasco. Mesmo assim, o trio ainda não chegou no objetivo e continuam seguindo as instruções de Ben, até chegar na escadaria que leva para a borda do céu. Depois de abrir uma porta super pesada, o grupo chega em um templo vazio, e Lung fica confuso, achando que esse é o tal Paraíso dos Dragões. Ben diz que foi isso que viu na sua visão, e eles começam a se perguntar o que deixaram passar, mas são interrompidos pelos sons de Urtig, que já acordou do lado de fora. Ao ouvir o tigre de latão se aproximando, Ben sugere fugir, e Lung se recusa, dizendo que só irá depois de encontrar a borda do céu. Com medo, o Cavaleiro do Dragão decide ir embora sozinho e deixa os companheiros para trás, mas acaba encontrando Urtig no caminho e precisa se esconder atrás de uma pedra para sobreviver. Ao farejar, o monstrengo enferrujado sente o cheiro de homúnculo e quase consegue encontrar Ben por causa disso, mas no último segundo, o garoto é salvo pelo anão, que aponta as pegadas de Lung no chão. Querendo fazer sua refeição, Urtig ignora o cheiro e continua o caminho até o templo, derrubando uma placa de ouro gigante no caminho. Assim que vê o objeto, o garoto se lembra de que a profecia fala sobre a prata valer mais do que o ouro, e finalmente entende que isso está falando sobre Lung e Urtig. No templo, a sucata oxidada finalmente chega, e as chamas do lugar se acendem imediatamente, tirando a ferrugem e mostrando o verdadeiro corpo dourado da fera. Cansado de fugir, Lung aparece na frente do inimigo e tenta ir para cima dele, mas recebe uma porrada que o joga contra a parede. Encurralado, Lung tenta voar, e a fera de ouro escala as paredes para jogar seus espinhos dourados no dragão, errando por pouco. Nesse momento, Ben chega e conta sobre a profecia, mas sem ter um plano de como derrotar o inimigo, Lung não consegue fazer nada e acaba preso embaixo das patas de Urtig. Com o dragão derrotado, o monstrengo captura Ben e se prepara para devorá-lo. Ao ver seu amigo prestes a ser engolido, Lung mais uma vez fica com os olhos brancos e tenta cuspir fogo. Mas como Urtig está segurando seu pescoço, ele começa a inflar igual um balão. Com tanta pressão acumulada, o dragão prateado enfim consegue se soltar e solta um baita jato de chamas azuis no inimigo. Como não é um fogo normal, esse novo poder é capaz de ferir Urtig, que queima até derreter, virando apenas uma poça de ouro líquido. Mesmo após a vitória, Lung fica bastante triste, achando que a borda do céu era apenas uma lenda. Mas nesse momento, Sulfrônia percebe a chave-selo nos restos de Urtig e coloca no local de encaixe, fazendo as estátuas se ativarem e abrirem a passagem que leva para o Paraíso dos Dragões. Com o objetivo concluído, Lung se senta ao lado de Ben e pergunta para onde ele vai agora. Mas apesar de querer ficar com os dragões, o garoto decide voltar para o mundo dos humanos e ficar com a família do Professor Barnabás. Com isso definido, Lung voa de volta para o vale e chega a tempo de evitar a guerra, reencontrando seu pai e contando a todos sobre a borda do céu. Sem mais confrontos, o grupo de dragões segue Lung e Sulfrônia e assim conseguem chegar na tão sonhada borda do céu. Já com o professor, Ben envia o colar e a escama de ouro para a joalheria e passa a viver na reserva de Barnabás, onde enfim consegue ter uma família. Galera, mas e vocês, o que fariam se um dragão aparecesse pedindo por ajuda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!